Dia, eu sou a Kelly Gugel Anchieta, sou do Núcleo de Infância e Adolescência aqui, o nosso NIA da Brasileira. Estou aqui acompanhada da Adriana Ampezan também, que é do grupo. Sim. Bom dia, também sou integrante do NIA e vou estar na mesa para auxiliar. Um prazer te ter aqui. E a Cristine Nunes, que também é do nosso grupo do NIA, que vai coordenar a atividade hoje. O nosso Café do NIA, que acontece uma vez por mês, neste horário. Ele tem como objetivo, né, difundir e ampliar essa interlocução da psicanálise de criança e adolescente, né, com outras áreas afins e sempre se atualizando, né, ou fazendo uso dos temas da atualidade, né, ou que estão nos inquietando na nossa própria clínica ou na cultura, né, não é nem ou, é né, das duas coisas. E a gente chegou, né, no nome da Vânia e esse tema, nas nossas reuniões conversando, né, que a Cristina nos trouxe gurias, mês de maio, gurias e guri, né, temos aqui o Júlio, espero que também compõe o nosso grupo, a Rosana Igor, que também está aqui, mais a Marlise Albuquerque, mais a Heloísa Zimmermann, nossa coordenadora, que está viajando, e a Aline Santos e Silva, que também deve estar nos acompanhando online. Mas, enfim, aí a gente se deu conta que mês de maio era um mês do brincar, né? E, bueno, sabemos da importância do brincar para a psicanálise, e como psicanalista sabemos que não é só para a psicanálise também que é importante isso. E aí fomos associando, chegamos no teu nome, né? A Cristine trouxe, te apresentou todo o teu trabalho, toda a amplitude que tu dá para isso aí no teu trabalho na Bahia, né? Então ficamos curiosos de conhecer, né? E aprender um pouquinho e trocar um pouquinho contigo esse tema tão importante. E por isso esse título, assim, né? O brincar e suas múltiplas possibilidades, né? Porque o brincar não é importante só para criança, né? O brincar é importante para a vida toda, para nós adultos, inclusive. Se a gente não souber brincar, a vida fica sem graça. Mas, enfim, agora eu vou passar para a Cristine, que vai apresentar a nossa convidada e vai coordenar a mesa, tá? Bom dia, eu sou a Cristine Nunes, quero agradecer a presença de cada um e cada uma que estiver aí conosco online, também quem está aqui conosco presencialmente. Hoje, então, vamos ter a mesa O Brincar em suas múltiplas possibilidades, mas antes de eu apresentar a nossa convidada, eu queria agradecer a flexibilidade da Vânia em alterar a data, que, como a Kellen dizia, o mês do brincar foi maio e o dia do brincar foi 28 de maio. Nós tínhamos essa atividade agendada para 24 de maio e tivemos que alterar, e a Vânia foi gentil, atenciosa, solidária nesse nosso momento difícil aqui no Rio Grande do Sul. Então, obrigada, Vânia, por essa flexibilidade. E eu primeiro lamentei por ter que alterar essa data. E depois eu pensei, né, que isso falava do brincar em suas múltiplas possibilidades. E nesse momento, o brincar esteve presente por aqui no Rio Grande do Sul. Extremamente presente, nos nossos consultórios, nos abrigos, onde tinha uma população de crianças bastante grande. E ali a gente pôde usar do brincar na possibilidade de elaborar e de representar tudo que estávamos passando. Junto com o brincar, esteve também presente a escuta, a acolhida e o diálogo. E eu acho que são grandes parceiros do brincar, e o brincar também carrega isso junto com ele sempre, né? Então, nessa parceria, a gente pôde acolher essas crianças no seu choro, nas suas demonstrações de medo,
e também validando seus sentimentos, assegurando de que aquilo que elas sentiam era natural, que ficar triste e preocupada nesse momento era natural. Também com a escuta e o diálogo, né, a gente pôde garantir que as crianças pudessem ter o adulto para conversar, expressando o que elas quisessem expressar, perguntando o que elas quisessem perguntar, e também promovendo uma conversa, falando com tempo e com tranquilidade sobre isso. Então, isso era algo que estava presente nesse tempo em que o brincar teve que ser adiado aqui no NIA, mas estava presente nesses espaços. Dito isso, eu não tinha como não contextualizar esse momento, né, do adiamento e dessa comemoração atrasada aí, essa homenagem ao brincar. Eu vou apresentar a Vânia Bustamante, que é a nossa convidada, sobre o currículo da Vânia. Vânia é psicóloga da Pontifícia Universidade Católica do Peru. Desculpa, ela é formada pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, tem o diploma de Estudos Avançados em Psicanálise pela Universidade Autônoma de Madrid, mestre e doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia, professora associada do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, está vinculada aos programas de pós-graduação, Psicologia e Saúde Mental, ambos da Universidade Federal da Bahia, membro da Rede Nacional de Pesquisa em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, e desde 2010 coordena o programa de saúde mental Brincando em Família, que integra ensino, pesquisa e extensão de modo permanente, oferecendo cuidado em saúde mental a crianças e suas famílias através do brincar e da escuta psicanalítica. Então, passo a palavra para a Vânia, mais uma vez, bem-vinda. Sim. A gente vai reforçar só a Vânia, assim, para ti e para quem está assistindo e quiser compartilhar depois. Este encontro está sendo gravado e ele estará no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Vânia, a palavra está contigo. Bom dia a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Sim, que bom. Bom, estou muito feliz de estar aqui, muito grata pelo convite. Também quero reiterar a minha solidariedade às colegas, né? E ao povo do Rio Grande do Sul por tudo que está vivenciando. Chegou como algo muito assustador, não é? Muito preocupante para mim. E que bom que está sendo, né? Que foi possível, que continua sendo possível brincar e que vocês estão retomando, dando continuidade, inclusive para falar desse tema hoje. Agradeço, enfim, pelo convite para falar desse tema, as boas-vindas, a apresentação. De fato, eu estudo psicanálise, me interesso, gosto muito, faço análise, mas circulo também, né, pela saúde, principalmente a saúde coletiva, e procuro construir uma prática nessa interface, que possa dialogar com as políticas públicas, que possa atender demandas da população como um todo, pensando no direito à saúde. E eu acho que o direito a brincar também. Vou utilizar alguns slides, vamos ver se eu consigo agora compartilhar. Então, eu gostei muito do título do evento de hoje, né? Do convite para eu falar, que é o Brincar em Múltiplas Possibilidades, e me fez pensar que o brincar muitas vezes não é garantido, não? Que a gente, em grande medida, caminha numa direção que está na contramão do brincar, não? Principalmente
o brincar livre, o brincar como o Winnicott, que eu vou falar daqui a pouco, entende. Então, acho que a gente tem uma tarefa ético-política de tornar o brincar possível para as pessoas, né? Eu vou falar mais de crianças e um pouco de adolescentes aqui, mas isso vale para pensar de um modo geral, e também considerando as diferenças, né? E as desigualdades que existem na sociedade, inclusive aqui no Brasil. Então, agora passou o slide? Sim, obrigada. Então, mais ou menos o que eu estou querendo conversar com vocês hoje, mencionar brevemente, ou brincar, e as suas origens em Freud e Melanie Klein, parar um pouco em Winnicott, que para mim é a grande referência, no sentido de que é a referência que me ajuda e nos ajuda a construir o trabalho no Brincando em Família, e depois problematizar um pouco o brincar, considerando questões envolvendo raça, gênero, classe e outras interseccionalidades, para poder chegar para pensar as políticas públicas e o lugar do brincar, e falar brevemente do programa Brincar em Família, não? E aí a gente vai conversando e pensando, e eu tentarei dialogar e responder, né, perguntas de vocês. Então, eu acho que em psicanálise a gente precisa sempre iniciar com a obra de Freud, porque Freud continua, né, sendo um autor assim muito fecundo, que escreveu sobre a maior parte dos assuntos. E aí, nesse sentido, inclusive retomando Leopoldo Fulgêncio, que é um autor contemporâneo que me parece muito interessante, ele faz uma distinção de dois grandes momentos na obra de Freud quando se trata do brincar. Também quero dizer isso, que não necessariamente eu coloquei as referências aqui, mas certamente eu vou me utilizar da própria obra de Winnicott, e eu gosto muito, como eu falei, do Leopoldo Fulgêncio, que é um psicanalista, pesquisador, e que faz várias produções a partir da obra de Winnicott, né? E certamente tem vários outros autores importantes contemporâneos no Brasil. Então, Freud já falava do brincar, numa primeira teoria que está na interpretação dos sonhos, que é o livro, não, considerado em grande medida fundante da psicanálise. Ele faz uma relação entre o brincar e o sonho acordado. Então, é como se fosse a produção de um sonho, é como se o brincar fosse a produção de um sonho, né? Só que acordado. De modo que a antítese, a oposição do brincar seria o que é real, e não necessariamente o que é sério. Acho que a segunda teoria talvez seja mais, me parece mais conhecida, acho que talvez muita gente já tenha ouvido falar, né, do jogo do carreteu, sobre o qual Freud escreveu Além do Princípio do Prazer, um texto fundamental de 2020, onde ele introduz o conceito de pulsão de morte e traz uma série de descrições que mostrariam processos que são contrários ao princípio do prazer. E nesse processo ele traz a descrição do movimento, né, que é também o brincar de um menino de 18 meses, que era o neto dele, que no berço ficava jogando os objetos, né, e falando uma palavra, que acho que era dar. Foi algo assim como foi embora, e depois for dar. Porque aí ele também fazia questão de retomar os objetos de volta para poder jogar, e em um determinado momento
jogar também com o carretel, né? Que era um objeto que ia e voltava através de uma linha. Então, seria um momento onde a criança ela está recriando uma situação que é difícil, que é a ida ou a separação da mãe, assim como criando a possibilidade de elaboração e do retorno, né, dessa figura materna. Então, aqui Freud vai dizer que o brincar envolve transformar experiências, inclusive desprazerosas, e nesse sentido as crianças repetem, brincando, aquilo que produz uma forte impressão desprazerosa, e através do brincar reagem e diminuem a intensidade da impressão e de alguma maneira se tornam, entre aspas, donas da situação. Acho que a gente presencia, né, muitas vezes um brincar repetitivo das crianças, e acho que também quem tem essa escuta pode perceber que essa repetição muitas vezes é necessária para elaborar algo que ali está presente. Eu acho que tudo isso continua sendo importante quando a gente pensa o brincar. Não me parece que seja descartável, não me parece necessariamente que o Winnicott tenha se oposto a essas contribuições. Simplesmente ele não dá tanta ênfase, né? Principalmente ao modo de Melanie Klein, que foi, como também as pessoas sabem, quem conhece a psicanálise foi quem criou uma técnica para trabalhar com crianças. Acho que é a primeira grande autora, propriamente, da psicanálise com crianças. Ela cria uma técnica, ela cria uma teoria que permite pensar que as crianças podem fazer análise, porque elas podem fazer transferência desde muito cedo, porque Melanie Klein retoma experiências muito, muito precoces, mas ela entende o brincar como o equivalente da associação livre do adulto, e o modo como ela trabalha com o brincar é também nessa direção. Então, a brincadeira é uma maneira pela qual se expressam as fantasias inconscientes da criança e cabe ao analista escutar essas fantasias, compreendê-las e prontamente interpretá-las. E aí também tem uma série de discussões, né, sobre essa técnica de Melanie Klein que acho que desde a perspectiva de Winnicott, por exemplo, a gente pode sentir que que pode ter uma certa violência às vezes, né, no modo de interpretar. Mas então acho que o Winnicott de alguma maneira não descarta, mas ele faz outra aposta. E o brincar é fundamental na obra de Donna Winnicott. Ele foi um pediatra por muito tempo, antes de ser psicanalista e durante também a prática psicanalítica dele. Então, ele teve contato com muitos e muitos bebês e suas mães e muitas crianças. E a partir disso, ele constrói uma prática, uma teoria. Então, ele teve acesso diferente do que tiveram outros psicanalistas. Acho que Winnicott coloca com muita ênfase o caráter relacional da nossa existência e do trabalho analítico e do brincar também. E então, o brincar seria um modelo do método de tratamento psicanalítico. O Winnicott vai dizer que a psicanálise é uma experiência, é uma prática onde duas pessoas brincam juntas. Só que, às vezes, o paciente, criança, adulto, não construiu essa possibilidade de brincar. Então, esse vai precisar ser o ponto inicial. Mas, enfim, Winnicott, ele enfatiza no fato e na possibilidade de brincar. Mais do que o brincar significa
qual a fantasia que está por trás para que essa fantasia possa ser interpretada. É a possibilidade de brincar em si, que é fundamental, e essa possibilidade precisa ser construída, ser garantida, e aí ele vai desenvolvendo contribuições nesse sentido. Então, é um aspecto universal da natureza humana, onde adultos e crianças fruem da sua liberdade de criação. É universal como possibilidade, não como algo que está dado instintivamente, por exemplo. Aí o Winnicott vai dizer que o brincar tem um lugar e um tempo que não é dentro nem fora, e aí ele vai trazer a questão dos objetos transicionais, que eu vou comentar na sequência, e que é necessário fazer coisas, né? Não simplesmente pensar e desejar, e que fazer coisas toma tempo. Então, é preciso espaço e tempo para poder construir o brincar, e para poder continuar brincando. Então, a possibilidade de brincar para o Winnicott se relaciona com os fenômenos transicionais, né? E com os objetos transicionais. Acho que a gente também pode lembrar que o Winnicott ele fala da dependência, de um momento inicial que é de dependência absoluta, um momento posterior que é de dependência relativa, e uma tarefa existencial que é o rumo à independência, né? Que a gente está na vida toda. Então, o brincar e os fenômenos transicionais vão se constituindo após um período de dependência absoluta, onde onde teve um ambiente que se adaptou às necessidades do bebê, que adquiriu confiança em si mesmo e no mundo. Aqui tem o conceito da mãe suficientemente boa. Eu também quero dizer que acho que o próprio Winnicott admite na obra dele que não precisa ser uma mulher, que não precisa ser a mãe biológica. Isso eu acho bem importante sempre de lembrar, embora eu também vá utilizar essa expressão mãe. Então, é preciso que tenha tido uma maternagem suficientemente boa no momento de dependência absoluta, que envolve holding, né? Que envolve sustentação, que é tanto física quanto psíquica, né? E os processos acontecem de um modo integrado, sempre. Envolve handling, que é a manipulação, assim como a apresentação de objetos no tempo em que o bebê pode entrar em contato, de modo a ter uma sensação de onipotência, de ter uma ideia de que é ele que está criando esse mundo, né? Não há nesse momento inicial um reconhecimento de que tem um outro e de que o bebê depende desse outro. Isso vai sendo construído. Então, essa desilusão ela vai se dando aos poucos. Digamos que após sustentar essa dependência absoluta, a figura materna começa, conforme o bebê vai amadurecendo, crescendo, e também a figura materna precisa se ocupar de outras tarefas, vão acontecendo falhas, ausências, e isso também contribui para o bebê perceber e percebendo essa diferença entre ele e a figura materna. Então, tem um momento em que a criança começa, né, a se diferenciar, a se separar da mãe, e para construir essa separação, ela muitas vezes cria ou encontra, né? E aí é um paradoxo que precisa ser sustentado, mas ela cria um objeto que substitui a mãe, que é a mãe. Então, esse seria o objeto transicional,
Comumente, assim, popularmente, seria um lenço, uma manta, às vezes um brinquedinho, um ursinho, mas pode ser, pode ser muitas outras coisas, mas é um objeto que é importante, que é concreto e que representa, é um objeto que não é o bebê, né? E que ao mesmo tempo está na transição entre ele e a figura materna, né? E aí isso já é expressão desses fenômenos transicionais. Eu acho que também essa é uma característica bem importante da obra de Winnicott, onde ele avança também em relação a, por exemplo, a Freud, que Freud fala muito da realidade psíquica. Então, cada um de nós vivencia as suas experiências, conscientes e inconscientes, de um modo subjetivo, e tem a realidade psíquica, que é nossa. Por exemplo, o sonho, né? Seria uma produção individual, isso pensando em Freud. E tem a realidade externa, que é uma realidade onde tem uma objetividade, onde tem regras. Então, todo dia nasce o sol e depois o sol se põe, ou tem as regras, né, de convivência, ou tem o sinal, as cores do sinal. Tem alguns aspectos, né, que são objetivos, que são da realidade externa, e a gente tem essa tarefa de construir essa integração e essa convivência. E aí o Winnicott, ele traz a ideia desses fenômenos transicionais, que são um momento onde que não é nem exclusivamente dentro, nem exclusivamente fora, né? Onde é um processo que está fazendo que está num espaço intermediário e que ajuda a fazer uma ponte. Eu vou tentar ir falando, continuar falando sobre isso. Então, para que o bebê possa construir essa possibilidade de se separar da figura materna, de se diferenciar, é preciso que essa figura tenha transmitido confiança, tenha transmitido e continue transmitindo a sua presença, né? E que o bebê pode contar com essa figura. Então, aí o bebê vai se perceber como separado. Mas, ao mesmo tempo, segundo Winnicott, essa separação é evitada ou é tramitada de uma forma muito específica, muito singular, pelo preenchimento desse espaço potencial com o brincar criativo, com o uso de símbolos e com tudo que acaba por se somar a uma vida cultural. Então, a gente está sempre encontrando um modo muito se relacionando com essa realidade externa e com esse outro de um modo muito singular, muito nosso, ainda mantendo essa ideia de que a gente pode criar o mundo em que a gente vive e não simplesmente se submeter. E aqui o brincar é produto, não? É expressão dessas possibilidades. Então, essa relação com o objeto transicional é importante. Tem, assim, nas produções culturais, alguns exemplos de crianças com o seu objeto transicional, que em um determinado momento é fundamental para essa criança, é muito importante, faz às vezes da mãe, mas na medida em que a mãe permanece como uma presença física e afetiva para a criança, não de uma maneira indefinida. O objeto transicional não pode ser dado, é a criança que vai criar esse objeto em um ambiente que sustente. E o importante desse objeto transicional é que representa essa transição, né? Como eu já fui comentando, de um estado em que o bebê está fundido com a mãe e é um só, que seria esse momento da dependência absoluta, para um estado em que está em relação com ela como algo externo e separado.
Então, e a partir disso surge o brincar, que se dá nessa área transicional. Aí o Winnicott, ele afirma, aposta, né, em que é no brincar e somente no brincar que o indivíduo, criança, adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E nesse processo vai construir e descobrir o seu verdadeiro self. A gente constrói um verdadeiro self e um falso self e vai lidando com o nosso self e vai apresentando esse self de modos diferentes em função também das nossas possibilidades e das características do ambiente, né? Então, brincar é uma conquista psíquica, digamos assim, mas que sempre vai depender de condições ambientais, né? E pessoais também. Não é algo que já está dado naturalmente e vai continuar acontecendo a vida toda. Essa importância do brincar tem a ver com a precariedade do interjogo entre a realidade psíquica pessoal e a experiência de controle de objetos reais. Essa precariedade, aqui eu estou citando o Winnicott, né? É a precariedade da própria magia, e é uma magia que se origina na intimidade, né? É um relacionamento que está sendo vivenciado como digno de confiança. Então, para poder habitar essa área intermediária, transicional, e a partir disso ter uma sensação de confiança em si mesmo e no outro, é preciso estar numa relação, né? É preciso ter um suporte ambiental, que seria da figura materna, inicialmente, e que vai vai voltando ao longo da vida, e a análise, por exemplo, e os diferentes espaços de cuidado são lugares onde essa construção precisa ser retomada, né? Winnicott vai dizer que o lugar em que vivemos é essa área onde se realiza o brincar, onde não é somente na realidade externa, mas é nessa ponte entre o interno e o externo, onde a gente pode ter essa ilusão de que a gente cria também. E aí, claro, inicialmente se dá nesse brincar, que seria mais como a gente entende, com as crianças, mas depois isso vai se estendendo à arte, religião, trabalho, a vida social. Então, o brincar seria o fundamento, né, da experiência cultural, segundo Winnicott. Bom, então é fundamental ter uma experiência compartilhada, né, de comunicação e de intimidade, isso vale também para o trabalho analítico, né? Então, o trabalho analítico se dá nessa experiência compartilhada. Isso é muito interessante, porque o analista precisa fazer algo diferente do que apenas espelhar o que estaria no mundo interno do paciente, né? No sentido assim de ajudar o paciente a perceber, a se dar conta o que seria o modelo da interpretação. É muito mais a experiência, uma experiência onde a pessoa pode sentir que existe e que a sua existência é acolhida e é válida e que ela pode continuar a existir e que a sua criatividade será bem recebida nesse espaço, não? Por isso é complicado um analista que pode ser perigoso, não? Um analista que interpreta de modo invasivo ou que sabe demais. Esse será, muitas vezes vai se tratar da possibilidade de brincar com o paciente e de ajudar o paciente nesse processo. Um processo que tem que ser feito pelo paciente. Não adianta dizer, bom, a gente vai brincar disso nesse momento, não? Ou a brincadeira vai ser desse tipo.
é claro que também é fundamental a disponibilidade do terapeuta para esse brincar junto, para essa construção, não? Aí, quem conhece o jogo do rabisco, acho que pode também lembrar disso, de como a gente está ali junto com o outro para poder fazer essa construção. Então, o objetivo do brincar, né, é menos o riso ou o prazer, e é mais a necessidade de ser e de continuar sendo, né, que se realiza pelo gesto espontâneo próprio ao brincar. É uma experiência criativa, que tem a ver com a continuidade de tempo e espaço, né, uma forma básica de viver. Acho que o Winnicott escreveu sobre saúde, né, vinculando brincar e saúde. Então, a possibilidade de brincar tem a ver com a possibilidade de construir, ou de se constituir como um sujeito com saúde, digamos assim, muito mais do que não sofrer ou não ter conflitos, né? Que isso, eu diria que é impossível se a gente pensa psicanaliticamente, né? Mas, assim, são os acontecimentos vividos e repetidos na situação analítica que permitem que o paciente possa tomar a vida como algo que lhe diz respeito, já que esse encontro se dá nessa área, em que ele cria o mundo em que vive, ao mesmo tempo em que se adapta ao mundo objetivamente dado, sem uma perda significativa da espontaneidade. Então, ter a experiência de sentir que a gente pode criar também nesse mundo. Eu acho que é isso que o brincar proporciona e que está ligado com os fenômenos transicionais, né? Então, Winnicott vai dizer que a gente tem saúde na medida em que a gente sente que a gente está vivendo a nossa própria vida, e isso envolve também se conectar com as demandas da sociedade, mas sem sacrificar demasiadamente a nossa identidade pessoal. Então, psicanálise e Winnicott, nesse caso, nos ajuda muito a pensar em uma saúde, na saúde mental e em práticas no âmbito da saúde pública, inclusive. E aí eu vou falar brevemente sobre como é que a gente pode dialogar com essas contribuições da psicanálise e principalmente nesse caso de Winnicott, para oferecer espaços que promovam o brincar. Acho que é preciso também não ter ingenuidade ou não ter simplesmente uma perspectiva em relação ao brincar e a como se dá, porque não é naturalmente, né, que esse fenômeno acontece. E também é importante considerar que no brincar e na relação com o brincar e com os brinquedos se transmitem muitos valores, que podem ser valores, muitas vezes, que vão na contramão dessa ideia de saúde que o Winnicott está propondo. A gente vive numa sociedade que é profundamente racista, sexista, capacitista, e aí essa ideia das interseccionalidades, ou seja, a gente é uma pessoa que se considera homem ou mulher, ou também pode ser uma pessoa não binária, que tem determinadas preferências sexuais, é uma pessoa branca, preta, parda, indígena, é uma pessoa que está numa determinada condição socioeconômica, então classe social, às vezes a gente tem uma deficiência, e então isso implica desigualdades e diferenças. Então, como por exemplo, oferecer uma boneca daquelas que maioritariamente ainda são vendidas, né? Uma boneca loira para todas as crianças, né? Para uma menina negra, por exemplo. O que está sendo transmitido ali? A gente precisa pensar
constantemente nessas situações, né? E problematizar essa ideia dos brinquedos como objetos de consumo, que são trazidos pelo adulto. Então, quanto é que no brincar a gente está dando espaço para que a criança crie, e quanto é que a gente já está dizendo qual é a brincadeira, né? E qual é a brincadeira de acordo com um determinado modelo de sociedade dominante, onde pessoas brancas de classe média e sem deficiências são o padrão do que seria a norma e do que seria a saúde. Então, tem muito que está implícito no modo como as crianças têm, em quais as possibilidades que se dão para que as crianças possam brincar, né? Então, e aí eu não tenho uma resposta, mas acho fundamental perguntar como é que a gente pode construir um setting, e aqui setting no sentido de Winnicott também, né? de garantir o espaço e o tempo com a presença de alguém que está numa posição analítica, um lugar confiável. Então, como construir esse setting, incluindo brinquedos e um espaço, né, que sejam antirracistas, antissexistas, anticapacitistas, né, que problematicem todas as formas de violência e de discriminação, considerando também que que o que é brinquedo também não está dado, né, porque tem brinquedos estruturados, como boneca, como carrinho, tem brinquedos semi-estruturados, como Legos, por exemplo, e tem brinquedos não estruturados, de modo que uma folha de papel pode ser um tapete voador. E é muito importante que a gente também considere isso. Qual o tipo de material que está sendo oferecido, também considerando a faixa etária das crianças, né? Certamente isso não é o único aspecto, não é determinante, mas é importante também que o que é oferecido vá ao encontro do momento em que a criança está no seu amadurecimento, né? Físico, inclusive. E isso tudo precisa ser contemplado nas políticas e práticas de saúde mental. É sempre importante lembrar, até porque eu não falei isso, né? Mas eu sou peruana, não sou brasileira, então fico muito admirada, constantemente admirada com as políticas públicas brasileiras, que na prática acontecem com problemas, mas que estão colocadas, e foi todo um processo, né, de muita luta, por exemplo, para construir o direito à saúde, para começar a implementar o Sistema Único de Saúde, assim como a política de saúde mental, a reforma psiquiátrica, e uma entrada muito, muito incipiente das peculiaridades de crianças e adolescentes, né? Que ainda está muito, muito aquém. Então, acho que tudo isso precisa ser mais desenvolvido, essa ideia de que crianças são sujeitos, embora o Winnicott diga que o bebê não existe, mas tem um momento em que começa a existir, apostando, né, nesse amadurecimento, em que começa a existir na sua singularidade, e que as crianças, então, são sujeitos de direitos e que devem ser protegidas. E a gente precisa, me parece, enfatizar a importância de uma ética do brincar. Eu nem sei se existe essa expressão, mas achei importante. Assim como a gente pode falar de ética do cuidado, acho que a gente pode falar de ética do brincar, pensando nesse brincar da psicanálise, né, e de tudo que o Winnicott traz, num contexto onde a gente está vivenciando muitos tratamentos combo, já prontos, né? Então, por exemplo, tem uma explosão de diagnósticos de autismo. E aí a criança é diagnosticada com autista e já se diz quais são os tratamentos que ela tem que fazer, às vezes de modo indefinido. E muitas vezes são tratamentos que já dizem o que a criança vai ter que desenvolver. E muito na contramão de dar espaço para a criança criar e produzir algo. Então, bem na contramão da possibilidade de brincar.
já estamos caminhando, eu acho que para o fim do meu tempo, mas eu vou começar a comentar e depois, se vocês acharem pertinente, eu comento mais, que essas reflexões que eu trouxe aqui têm sido importantes e, ao mesmo tempo, têm sido construídas no âmbito do programa de saúde mental, Brincando em Família, que é um programa, como a Cristine falou, né, que integra ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Psicologia, onde a gente trabalha com crianças e suas famílias. E a gente convida para o brincar livre. Obviamente que é um brincar com uma escuta a cada sujeito, e a gente vem construindo uma série de, eu diria até de tecnologias, né, de ferramentas, de modo que há uma certa metodologia, poderia dizer também um dispositivo, envolvendo o trabalho do Brincando em Família, que é profundamente crítico à medicalização da infância, embora, claro, a gente receba crianças com diferentes diagnósticos. É muito interessante. É um espaço onde tem crianças que têm diagnóstico de autismo, tem crianças que têm diagnóstico de transtorno opositor desafiador, de TDAH, ou às vezes até deficiências, né, para além do autismo, e elas estão juntas, e uma interagindo com a outra, uma aprendendo com a outra. Também eu quero dizer isso, que o brincar pode nos ajudar a compreender cada criança. Não acho que isso seja oposto ao que o Winnicott traz. Acho que a gente pode se utilizar. Inclusive, nós oferecemos um psicodiagnóstico interventivo para as crianças. A ideia é que a gente vai fazer a gente faz um acolhimento de cada criança que chega. A maioria das vezes as crianças chegam encaminhadas de outros serviços, às vezes fazendo itinerários muito difíceis, né? Porque não conseguem atendimentos, e a gente faz uma avaliação da criança e devolve algumas impressões dentro do que é possível e pertinente. E a avaliação é a partir do brincar livre, de como a criança está, de como ela explora, de quanto é que ela dialoga com as regras que a gente vai lembrando para a criança. E tem sido assim muito rico. Então, acho que outro aspecto que me parece importante destacar é que o programa chama Brincando em Família. Então, trabalhar com a família é fundamental, mas numa perspectiva de não prescrição, né? De problematizar qualquer prescrição de como devem ser os vínculos familiares. Muito longe de uma ideia de família, de pai, mãe, filhos, por exemplo, né? Mas também problematizando fortemente a sobrecarga que as vivenciam. Pelo menos em Salvador, isso é muito intenso, e na sua maioria a gente recebe famílias de baixa renda, que são pessoas negras e que sofrem diversas violações de direitos. Já vou finalizar com esse slide. Então, o brincar assim, é uma modalidade de cuidado, né, que se integra com a escuta, a partir da qual a gente também pode avaliar, devolver algo. É feito um trabalho em equipe, somos psicólogas e estudantes de psicologia, e a gente faz rigorosamente reuniões de estudo e supervisão, nesse sentido, mantendo também uma lógica, né, psicanalítica muito forte, de que a gente precisa discutir os casos e discutir como é que o trabalho repercute para a gente, assim como pensar que a gente também está ali brincando e que aquele trabalho, aquele estar com a criança é significativo para nós também. Porque acho que o Winnicott também traz muito isso, assim, se aquilo não faz sentido para a gente, não vai rolar um encontro. Estou falando isso porque também brincar com crianças num ambiente coletivo não necessariamente é algo que vá fazer sentido para todas as pessoas que buscam cuidar. As pessoas podem ter outro tipo de escolhas, né? de preferências. E então, nesse espaço, acontece o brincar de muitas formas, o brincar sozinho na presença do outro, né? Como o Winnicott também destaca a importância. Às vezes as crianças elas ficam muito
Por exemplo, brincando de comidinha. Acho que eu posso falar do brincar de comidinha porque é uma brincadeira que é feita por diversas crianças, meninos e meninas, e isso também é fundamental. Não tem brincadeira de menino, brincadeira de menina, dita por nós. Às vezes a criança brinca de comidinha sozinha, mas com uma adulta que está ali por perto, não? A gente se coloca disponível para estar com as crianças e brincar, em presença reservada muitas vezes, e às vezes acontece de duas crianças ou mais fazerem comidinha juntas. Às vezes acontece da criança levar a comidinha para a mãe que está em um outro momento, em um outro lugar do espaço, e dizer tudo que ela está preparando, e enfim, e a gente come, e a gente agradece. Também às vezes acontece de alguém falar, bom, agora você vai ter que pagar pela comida, não? R$ 100 por um prato de comida, sei lá, e aí entra toda a lógica de consumo também. É, a gente já fez muitos aniversários com bolo, com salgadinhos, com doces feitos de massinha, inclusive com crianças que têm diagnósticos como autismo, né? Eu lembro de uma criança que, ao longo de alguns anos de acompanhamento, foi se abrindo à presença do outro, até que, em um momento, a gente fez a comemoração do aniversário dele, que era alguém que não gostava de ouvir os parabéns, de ouvir muito barulho, de muita gente reunida, e aquilo foi muito significativo, né, para esse processo e, enfim, teria muitas experiências dessa ordem. Se possível, não sei como é que estamos de tempo, eu queria compartilhar um vídeo, dizer que eu estou disponível para mais conversas, para quem tiver interesse. Nesse sentido, eu estou disponibilizando o meu e-mail. Também, se quiserem saber mais sobre o Brincando em Família, vocês podem procurar a gente no Instagram. Cristine, e colega, será Pode. que daria para compartilhar o Claro, vídeo? claro. Ótimo. A Micaela vai colocar aqui para nós. Pronto, é um vídeo onde a gente apresenta o programa Brincando em Família, né? Já trazendo algumas imagens da gente, das crianças, das famílias, mas mantendo a confidencialidade, obviamente. Eu adoro brincar na psicóloga. Projeto Brincando em Família. Acho que o Brincando tem realizado, de uma maneira muito interessante, o tripé que constitui a universidade. A integração de ensino, pesquisa e extensão. Então, tem momentos, né, de sala de aula, mais associados com o ensino, produzir conhecimento e se dirigir e construir com a população. Então, isso é muito forte, isso nos constitui. Meus olhos brilharam quando eu vi falar sobre Brincando, então foi esse o motivo que me trouxe até aqui. Eu espero aprender muito e poder contribuir muito com o projeto. E o projeto, para mim, é esse lugar de acolhimento, escuta e promoção de bem-estar. O projeto foi muito importante para mim e a minha família, porque ele não só atende só as minhas crianças, como eles me atendem também, com muita atenção e dedicação. Meus filhos, o desenvolvimento deles foi melhorando cada dia mais através do projeto. Eu agradeço a todos. Foi o único lugar que eu encontrei apoio, tanto para mim quanto para eles. Gostaria de parabenizar toda a equipe do projeto Brincando em Família. O Brincando em Família tem sido um grande parceiro no nosso CRAS, tem oferecido atendimento a muitas crianças e famílias que acompanhamos no serviço. O retorno dado pelas famílias tem sido muito bom. O Brincando em Família surgiu para mim num momento de profundo desespero, de muita angústia. Quando eu tive ciência desse projeto e fui buscar, eu recebi acolhimento. E aí eu fui vendo as coisas mudando, o comportamento do meu filho melhorando, ele conseguindo se harmonizar na escola.
obrigada, gente. Acho que terminou o vídeo. A gente teria um momento, talvez, para conversar, para ver se vocês têm perguntas, comentários. Sim, Vânia. Vânia, primeiro, muito obrigada pela tua apresentação completa, né? Essa parte da gente poder pensar toda a evolução do brincar, a teoria, né? Os autores que te amparam aí nessa construção desse espaço tão lindo que tu possibilitou dentro da UFBA, né? E eu vou abrir, né, para perguntas de quem está online, pode aí erguer a sua mãozinha nas reações, ou então aqui também, quem está presente. Mas, de qualquer forma, eu também queria saber mais, e a Kellen também cochichou aqui comigo, que também tem interesse, como é que começou, né, o Brincando em Família, são 10 anos de trajetória, né, um projeto muito sólido, porque eu acho que claro que a população de Salvador é uma população de crianças, muitas crianças em vulnerabilidade social, né, Vânia? E uma população, tu traz algumas questões como racismo, e eu acho que são questões bastante sensíveis a nós também aqui no Rio Grande do Sul. E especialmente nesse momento, nós falávamos no início, né, da catástrofe ambiental, mas de qualquer maneira eu queria saber mais do projeto mesmo e vamos ver o que mais que aparece por aí. O que eu queria saber, assim, a gente vai conversando, né? Como é que tu conseguiu esse espaço na universidade? Eu imagino que também também foi uma construção, né? E vendo esse vídeo, vocês estão muito bem, assim, equipados, né? É um espaço realmente muito acolhedor e que dá vontade de brincar, né? Então, parabéns pelo projeto, pelo teu trabalho, a tua apresentação hoje, né, toda consistente com toda a teoria sobre o brincar, enfim. E também fiquei curiosa para saber como que as famílias chegam no projeto, né? É aberto simplesmente? Quem encaminha elas para o projeto ali, para esse espaço de vocês? Como é que começa, né? Então... Bom, obrigada pelas perguntas de vocês. Que bom que transmite essa impressão de um trabalho sólido, que eu acho que é, sim, um trabalho muito sólido, e de um espaço bem equipado. Acho que a gente se esforça muito por isso. Acho que, de um modo predominante, as crianças chegam ao espaço e correm para explorar e brincar. Algumas não, porque aí também depende de cada situação. Algumas chegam, talvez, né, se defendendo mais, porque a gente também muitas vezes fica se perguntando o que o adulto falou para a criança sobre esse espaço. Algumas fazem questão de ficar junto com o adulto na hora que a gente vai conversar, mas, de um modo geral, é um lugar que é muito convidativo e isso é algo que a gente faz questão e deixa a gente muito, muito feliz. Tem ficado cada vez menos frequente, inclusive, poder brincar, assim, brincar de bola, brincar de Lego, de boneca, de carrinho, pintar também, ter diversos brinquedos, né? Estruturados e também não estruturados. Tudo isso é algo que a gente pensa, não é aleatório. Por isso também, às vezes, as pessoas falam, vocês querem uma doação de brinquedos? Eu digo, bom, eu tenho que ver qual é a doação para ver se faz sentido, né? Mesmo a gente precisando muito. E aí tem a questão de como é um trabalho sólido e, ao mesmo tempo, feito com muitas dificuldades, né? Convivendo com dificuldades. Bom, o projeto existe desde 2010, né? Na época, eu tinha terminado o doutorado, mas eu comecei como professora da UFBA em 2011. Então, o projeto começou antes
de eu ser professora da UFBA, né? Na época, éramos 6 psicólogas, que a gente se juntou porque a gente queria construir algo que pudesse integrar contribuições da psicanálise e da saúde, né? Da saúde coletiva, e de modo que a psicanálise pudesse chegar mais perto das pessoas. Acho que essa é uma preocupação, não? Que me parece que vocês têm também. Uma das pessoas fundadoras é Cassiane Crestani, que hoje está fazendo a formação, né? Como psicanalista, me parece que no Rio, que eu mantenho contato, inclusive foi através de Cassiane que a Cristine e eu nos conhecemos, né? Então, estou muito também feliz e grata por esses encontros que continuam produzindo. Então, éramos 6 pessoas, mas aí a gente foi construindo. Inicialmente, era muito... A inspiração estava muito forte em La Casa de la Família, que é um projeto que existe no Peru há muito tempo, que está inspirado na Casa Verde, de François Doutor. Acho que quem criou esse modo de trabalho com crianças e suas famílias é Doutor, mas aí a gente foi fazendo várias adaptações. E então, em 2011, eu entrei como professora da UFBA, e isso facilitou que a gente pudesse fazer um convênio entre a UFBA e a Fundação Pedro Calmon, que gerencia a Biblioteca Monteiro Lobato. Então, essa parte realmente é muito boa do nosso trabalho, porque aí a Biblioteca Monteiro Lobato ela é infanto-juvenil, então ela é especializada em crianças e adolescentes. E a gente funciona numa sala dentro dessa biblioteca, como parte de um convênio. E toda a parte do cuidado com a sala, da arrumação da sala, é algo que a gente tem feito ao longo dos anos, com doações, com muita dificuldade. Então, eu registrei aqui uma pergunta, algo assim como eu consegui. A gente está conseguindo assistir, mas com muitas dificuldades, porque não temos financiamento para comprar brinquedos, para manter brinquedos, as psicólogas trabalham de modo voluntário, então a gente convive com o impossível, nessa perspectiva da ilusão, né, que o Winnicott traz. E a cada vez mais a gente ocupa um espaço importante na cidade de Salvador. A gente recebe pedidos de pessoas da cidade toda de Salvador. É uma cidade que tem, acho que, quase 3 milhões de habitantes, enorme, que tem uma precariedade muito grande. E então, é isso, o projeto existe desde essa época, 2010, e a gente, assim, independentemente da nossa divulgação, uma pessoa fala com a outra. E aí indica o projeto e nos procuram. Assim como colegas que trabalham nos CAPs infanto-juvenis de Salvador, que trabalham nos CRAs e CREAS, que são dispositivos da assistência social, ou das escolas, ou de outros serviços, como, às vezes, hospital, espaços de reabilitação. Existem listas de serviços e o Brincando está nessas listas. E ultimamente está ficando muito difícil, porque atualmente acho que a gente tem umas 50 e tantas pessoas que estariam numa fila de espera, que a gente não consegue receber, porque a gente começou a funcionar por agendamento. As pessoas entram em contato e a gente agenda. Mas é um número que está muito além do que a gente pode receber, considerando isso de que a gente trabalha com pessoas voluntárias e com muitos estudantes. Então, é um espaço muito rico de formação, mas a gente está constantemente em formação. Então, estudantes chegam, vão, depois entram outros, e a gente precisa estar o tempo todo formando a equipe. Não é simplesmente um lugar onde as crianças vão brincar livremente. É um lugar onde as famílias chegam com uma queixa, a maioria das vezes, e chegam no sentido de, eu vim procurar um psicólogo, porque meu filho tem um problema. Então, a gente faz um acolhimento
e faz um acompanhamento. Então, há um trabalho com caso a caso, de maneira que há uma complexidade e a nossa capacidade de receber todas essas pessoas que nos procuram tem ficado assim a cada vez mais limitada, né? Porque a demanda aumenta, a oferta tem limitações pela falta de financiamento, inclusive. E eu tenho pensado muito que a gente tem construído um modo de fazer que poderia ser implementado em outros lugares. Então, esse momento, para mim, por exemplo, é super importante, porque quem sabe outras pessoas não poderiam escutar aquilo e achar interessante e também fazer algo parecido. Eu tenho apostado muito nisso, em que o projeto é interessante por isso também, né? Pelo diálogo e pela possibilidade de contribuir com outros espaços. Nesse sentido, a gente faz pesquisa o tempo todo. Tem pessoas que estão finalizando o mestrado, assim, já tem 2 dissertações de mestrado sobre o Brincando em Família finalizadas, e tem outras 3 que estão em processo de finalização, e tem vários trabalhos de estudantes que fazem iniciação científica e publicações, enfim. Então, essa parte também é muito interessante. É a partir disso também que eu tenho conseguido estar no Brincando, porque ser professora de uma universidade pública envolve fazer essas atividades, dar aula, fazer pesquisa, fazer extensão. Pelo menos eu vejo dessa maneira, né? Não necessariamente todos fazem isso. Não sei se eu respondi, se teria outras questões que eu possa comentar agora. Eu teria uma pergunta, Vânia, mas antes eu queria te parabenizar, tanto pelo trabalho, a seriedade do trabalho prático, social e preventivo, mas também pelo teu trabalho, a explanação que tu nos ofertou essa manhã. Eu achei uma delícia de ouvir, eu acho que tem a ver com o tema do brincar, não sei, eu pensava o tempo inteiro, né? Muito claro, agradável de ouvir, e ao mesmo tempo o quanto esse tema é profundo, né? Para nós, o brincar também é uma técnica de trabalho, né? Mas tu foi levantando nos diversos autores e também te colocando questões que eu fui pensando que eu gostei, né? Brincar não é enganativo, isso abre uma perspectiva, né? Desacomoda a questão da intimidade e da espontaneidade. A gente costuma pensar que isso pode ser tão simples, né? E quando a gente para em momentos como esse para pensar o que tem por trás de uma intimidade, né? O que envolve criar uma situação assim. Então, um trabalho belíssimo, gostei muito de te ouvir, foi um prazer mesmo. E a minha pergunta vinha na direção de como encaminhar questões que vão surgindo nesse processo, né? Se tu tem parcerias ou possibilidades de encaminhar questões que surjam nesse processo, eu não sei quanto dura cada atendimento, né? Mas assim, e a necessidade de continuidade ou questões mais sérias, se tu tem parcerias. Parabéns, adorei ouvir o teu trabalho. Obrigada pelo seu retorno também, a pergunta. Bom, dentro do dispositivo, que é o Brincando em Família, a gente tem uma proposta que é, a família chega e no primeiro momento, a gente faz um acolhimento, que é, a gente está o tempo todo acolhendo, não? Mas tem esse momento de escutar mesmo o que a família traz sobre a criança, ouvir um pouco da história, das condições de vida, tentar entender a dinâmica familiar, enfim. E ao longo dos 4 primeiros encontros, a gente vai desenvolvendo esse trabalho de avaliação, que a gente chama de psicodiagnóstico interventivo. É muito rico, porque muito rapidamente, em alguns casos, a gente vê os processos se movimentando. A criança lidando melhor
com as regras, se abrindo mais para o outro, por exemplo, né? Então, aquilo que era uma impressão no primeiro encontro, no terceiro já é diferente. Por isso é que não é somente uma avaliação, é uma avaliação que envolve intervenção também. Então, aí depois desses encontros, a gente senta novamente com a família e dá uma devolutiva de quais foram as nossas impressões, conversando, obviamente, né? Ouvindo a família, e colocando o que seria, digamos assim, o que seriam os objetivos e o porquê continuar frequentando o Brincando em Família. De um modo geral, e tenta que o programa continue acessível para as pessoas. Assim, até o momento, a gente não tem um processo de que não pode mais frequentar. Está sempre disponível. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem uma experiência de uma criança que começou a frequentar com 5 anos, que tinha uma queixa forte de agressividade, que batia nas pessoas, na escola e tal, com todo um contexto muito violento, né, na família. E ele voltou com 11 anos, tempo depois, também com uma queixa envolvendo algumas brigas na escola. Então, todo esse tempo, a família continua se vinculando, continua vinculada ao Brincando em Família, né? Aquilo continua fazendo parte da vida. Isso para a gente é fundamental. Claro, mas tem situações onde, por exemplo, a gente recebe uma criança que tem diagnóstico de autismo e a gente também acha que faz sentido pensar que é uma situação de autismo e que a criança precisa, sim, de outros acompanhamentos, né? Então, tem algo que é de uma responsabilidade nossa, que a gente não pode ignorar as situações. Mas é muito delicado, muito difícil. Acho que é uma das partes mais difíceis do trabalho, porque muitas famílias elas ficam rodando, procurando lugares de atendimento e elas não acham. Então, a gente não quer fazer a mesma coisa. Eu me recuso a simplesmente dizer para a família que ela tem que procurar outro lugar. E aí a gente vai tentando tecer essa rede, né? Isso também é fundamental como política pública. Então, a gente tem tido um diálogo que tem se fortalecido com os 2 CAPs, Infanto-Juvenis de Salvador, também com alguns outros serviços, e ultimamente a gente está iniciando com o que a gente está chamando de uma equipe ampliada, com algumas psicólogas voluntárias, psicólogos, que façam atendimentos individuais para algumas pessoas, adultos ou crianças. Porque, obviamente, que tem situações que demandam isso, que não vai ser suficiente esse espaço de grupo. Então, a gente tenta. Temos tido alguns avanços, mas eu acho que é uma das questões mais difíceis. E acho que a gente tem que ter muita responsabilidade no sentido de não de ser a pessoa simplesmente você precisa disso e pronto, porque as lacunas são muito grandes, né? Enfim, acho que meu comentário seria nesse sentido. Ótimo, Vânia. Eu fiquei pensando também, assim, o número de crianças que ocupam o espaço por hora, elas ficam muitas horas, como é que funciona? Tem essa dinâmica também, Vânia? Sim, claro. Isso é importante para dar uma ideia, né, de Sim. como funciona. Olha, como eu disse, o projeto existe desde 2010 e passou por mudanças muito importantes ligadas com a pandemia. Quando começou a pandemia, a gente começou a trabalhar online e temos experiências interessantes, inclusive algumas publicações desse período. E aí a gente retornou ao presencial em outubro de 2021. E desde esse momento, nós começamos a trabalhar por agendamento e dividindo e fazendo grupos com uma duração menor e dividindo por idade. Isso não é da Casa da Família, não é da Casa, isso foi uma criação nossa em diálogo com a realidade. Então, atualmente, a gente funciona terça de manhã e quinta-feira à tarde.
são os dias que a gente atende. E nos 2 dias acontecem 2 grupos. Tem um grupo, por exemplo, na terça de manhã. O primeiro grupo começa às 9 horas e vai até 10h15. Para crianças entre 0 e 6 anos. E o segundo grupo começa às 10h30 e vai até 11h45, para crianças a partir de 7 anos. E aí chegam alguns adolescentes. Na medida em que faz sentido para eles, a gente mantém a disponibilidade do espaço. Tem sido tem ficado difícil em alguns momentos. Esse semestre, tivemos um dia, na terça-feira, que vieram 32 aí foi uma coisa impossível. Quer dizer, a gente sobreviveu, mas nos demos conta que era muito complicado. Então, a gente está regulando e, atualmente, a nossa meta é atender 10 famílias no primeiro grupo e 10 famílias no segundo grupo. Então, seriam 20 famílias por dia. Essas famílias, algumas podem retornar na semana seguinte, e algumas podem vir quinzenalmente. A gente está tentando regular também para poder tentar dar conta da demanda. E sempre dentro desse número, que tende a ser maior, tem famílias novas. Então, no mesmo momento, a gente recebe novas famílias e a gente dá continuidade ao atendimento. Sim, sim. É uma dinâmica e tanto, né, Vânia? E uma equipe. Sim. Vânia, a gente infelizmente está no horário. Sim. É interessante escutar e deve ter muitos relatos riquíssimos, né, Vânia? Deve ter muito material bom, tem muitas publicações que a gente pode localizar, né? Eu tenho aqui uma bibliografia que tu me mandou no teu currículo também mais extenso, que a gente pode fornecer caso haja interesse. E volto a afirmar que isso está sendo gravado, né, esse evento, e que vai estar no canal da Brasileira no YouTube. Acho que é isso, te agradeço, a gente se despede, as meninas querem dar um tchauzinho aqui também, e muito obrigada, Vânia. Não só um tchauzinho, como te diz... Vânia, escutando? Sim. Te dizer que eu estou aqui na frente do computador e que as pessoas estão elogiando muito o teu trabalho. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada, gente, também. Até outro momento, espero poder ter outros momentos, né, de diálogo com vocês. Estou à disposição. Obrigada pelo Obrigada convite. e parabéns pelo belíssimo trabalho. Parabéns, sucesso.